de projeto prorrogação. O projeto prorrogação é a história da alteração dos parâmetros e dos cálculos do sistema de informações financeiras da empresa para se adaptar a uma nova norma na legislação que prorrogou o prazo de vencimento de determinados tipos de operações. Os cálculos de encargos de inadimplência para clientes que realizarem pagamento após a data de vencimento original, mas dentro do novo prazo de tolerância, deveriam ser adaptados para eliminar encargos como multa e mora e possivelmente uma atualização monetária. Podemos dizer que surgiu uma nova necessidade de desenvolvimento ou de adaptação de sistemas que configurou uma mudança ecológica. Houve uma mudança repentina, inesperada e inédita na informação de fora do sistema, na legislação, configurando uma demanda de adaptação normativa de produtos. Observei que hoje apareceu aqui mais uma prorrogação de vencimento, agora é para quem venceu no primeiro semestre. E-mail de desenvolvedor. Recentemente, a nossa chefia trouxe uma solicitação por determinação legal. Entendi que alguns financiamentos que tinham data de vencimento em 1º de julho poderiam pagar até 30 de julho e não seria cobrada inadimplência. E-mail de usuário. Divulgamos. Instrução normativa referente à prorrogação. Ver anexo. No documento, instrução normativa número tal. Súmula. Pagamento das prestações deste ano. Em decorrência do disposto na resolução tarará, instruímos. 1. Benefício. As prestações vencidas entre 1º de janeiro e 30 de julho do ano corrente poderão ser liquidadas até 30 de julho nas condições de adimplência com a concessão do benefício por pontualidade. Os demais vencimentos do ano corrente devem ser liquidados nas datas pactuadas. 2. Enquadramento. Operações contratadas, cuja operação tenha vencimentos no período mencionado no item 1. 3. Parcelas vencidas antes desse período. Os devedores poderão aderir ao benefício do item 1 desde que as prestações vencidas e não enquadradas sejam liquidadas concomitantemente às prestações enquadradas, acrescidas dos encargos de inadimplência e sem a concessão do benefício por pontualidade. Essa mudança provocou ambiguidade na informação de fora do sistema. Houve dúvidas no entendimento da demanda e também dificuldade de compreensão da demanda, uso de jargões. Assim surgiu incerteza na interpretação individual do ambiente da organização. A percepção dessa incerteza, que permitia que a informação tivesse mais de um modo de entendimento, configurou o registro da ambiguidade. Palavras de usuário. Acho que seria importante destacar que é muito complicado primeiro entender a demanda. Eu faria essa observação. Tu pega uma resolução, dificilmente vem assim uma fórmula, é bem complicado. Tu começa a trabalhar procurando uma solução para aquilo, para como é que tu vai implementar aquilo. Aí é que tu descobre uma série de variáveis ali que não estão bem esclarecidas. Palavras de desenvolvedor. Era uma demanda que eu considerei simples, claro, embora na prática, quando eu fui olhar o procedimento, era difícil, porque faltava documentação, é um procedimento cheio de detalhes. Então a demanda que era para fazer é aquela história do engenheiro. A pessoa vai lá e tem uma máquina enorme e tem um defeito. Aí o engenheiro vai lá e dá um chute e a coisa funciona. E cobra uma fortuna. Aí você diz, para dar um chute. Aí ele diz, sim, para dar um chute, mas o negócio não era dar o chute, era saber onde dar o chute. Aqui era um caso similar. A demanda era simples, um chute. Mas a fórmula que receberia a alteração era de natureza complicada. Então foi difícil definir onde dar o chute. Portanto, essa demanda de fácil tornou-se difícil para mim. Cada usuário elaborou seu entendimento, interpretação, sentido da definição da demanda de desenvolvimento para o sistema, processo de criação. Selecionou os modos possíveis de entendimento da demanda segundo critérios das suas experiências individuais, processo de seleção, e registrou o processo de retenção, o seu entendimento da demanda, mentalmente em documentos ou artefatos. Os usuários realizaram uma elaboração de uma definição funcional da demanda, processo de criação, informando aos desenvolvedores o modo de cobrança de encargos indicado pela resolução e instrução normativa que regulamentam a prorrogação de vencimentos naquelas operações. Realizaram um processo de seleção, optando por determinados tipos de encargos a serem calculados e determinados parâmetros de cálculo. Realizaram um processo de retenção, registrando essas escolhas numa solicitação de desenvolvimento estabelecida em reunião com a equipe desenvolvedora. No caso em que os usuários definiram a demanda diretamente para os desenvolvedores, ocorreu que, com base nas informações comunicadas pelos usuários a respeito da demanda, um ou mais desenvolvedores criaram a sua elaboração de uma interpretação da demanda, processo de criação. Observei que, pelo que entendi, todo mundo que teve vencimento no primeiro semestre vai ter um benefício de poder pagar essas parcelas até 30 de julho, sem ter que pagar encargos de inadimplência. E-mail de desenvolvedor. Então era necessário fazer uma adaptação dos procedimentos de cálculo para que eles não cobrassem juros compensatórios, juros de mora, multa nessa situação, de todo mundo que tivesse vencimento entre 1º de janeiro e 30 de julho. Os desenvolvedores utilizaram procedimentos e critérios tais como especificação de dúvidas e opções de entendimento da demanda e consulta ao conhecimento do usuário para tentar estabelecer o entendimento ou interpretação das informações trocadas. Regras de reunião. Palavras de desenvolvedor. O primeiro passo nesse trabalho foi tentar fazer um levantamento de quem, do que, de quais casos nós estávamos falando, de quantos financiamentos, de quem eram os atingidos. Então foi feita essa pesquisa em banco de dados para a gente reunir o nosso grupo de estudo. Isso foi o primeiro passo. Depois, os desenvolvedores selecionaram, processo de seleção, as opções de entendimento conforme seus critérios e experiências individuais, utilizando validação de definições pelo conhecimento profissional. E registraram seu entendimento da alteração solicitada por meio da documentação de decisões e definições das demandas.
e da documentação de implementações da nova versão do sistema, processo de retenção. Observei que eu ajudei a colega da equipe desenvolvedora a desenvolver a fórmula de cálculo. Foi razoavelmente rápido. Fizemos uns testes. O resultado cobrava os juros normais, juros compensatórios iguais aos da adimplência, atualização monetária e concedia o bônus de adimplência. Acreditamos que estava atendendo a demanda. Nessa situação, usuários e desenvolvedores interagiram, reiniciaram o processo, fazendo reconsultas para correção e validação de resultados, escolha de ciclos, para afastar a ambiguidade da definição da demanda, e puderam reajustar essa definição inicialmente elaborada pelos desenvolvedores. Observei que enviamos umas simulações para os colegas das equipes usuárias e eles ficaram de conferir. Palavras do desenvolvedor. De maneira informal, sempre voltamos à reconsulta para checar se a solução está de acordo com o que se espera. E-mail de usuário. Beleza, equipe de usuários, conseguem conferir os valores da simulação se estão corretos? Obrigada, pessoal. E-mail de desenvolvedor. A equipe desenvolvedora já adaptou a fórmula de retornos do procedimento vencido e acreditamos que as simulações mostram valores corretos para os casos de parcelas com vencimento entre 1º de janeiro e 30 de julho e data de pagamento até 30 de julho. Segue abaixo uma simulação de uma operação com vencimento em 1º de julho. Documento. Consulta valor devido, data de vencimento 1º de julho, data base 30 de julho, juros exigíveis, tanto, juros, tanto, IGPM, tanto, redução de juros, menos tanto, total, tanto. Com este novo ciclo foi possível perceber redução da ambiguidade, ou aumento da ambiguidade, conforme o uso que cada ator do processo fez da informação recebida. Se houve mais ambiguidade, então menos regras de desambiguação poderiam ser aplicadas, e mais ciclos de debate foram necessários. O usuário fez então, novamente, a elaboração de uma definição funcional da demanda, processo de criação, propondo ajustes em relação à versão que o desenvolvedor elaborou. O usuário selecionou ou validou segundo seus próprios critérios, processo de seleção, o entendimento da demanda que o desenvolvedor elaborou, regras de reunião. E o usuário registrou em um documento, no caso um e-mail, a sua validação da implementação da demanda, processo de retenção, sugerindo alterações. Novamente, as dúvidas no entendimento da demanda e a consequente percepção da existência de ambiguidade na informação inicial sobre a demanda, registro da ambiguidade, indicou aos usuários a necessidade de reconsultas, novos ciclos, aos desenvolvedores, para esclarecimento no sentido dos pontos ainda duvidosos. Observei que uma equipe usuária conferiu e mostrou para outra, e depois de muito argumentar, eles acharam que não deveria ser cobrada a atualização. Palavras de desenvolvedor. As definições iniciais podem mudar verticalmente. Estava claro que era para ter atualização monetária, mas ao chegarmos com a fórmula pronta, nos disseram que obviamente não tinha atualização monetária. Nesse novo ciclo, os desenvolvedores executaram novamente o processo de retenção, com a documentação de implementações fixando um novo entendimento da demanda e uma nova versão implementada. Observei que aí restou nos desfazer. Retornamos para a fórmula e conseguimos tirar a atualização monetária. Fizemos mais simulações, que demoraram um pouco mais, e mostravam resultados sem atualização monetária. Enviamos para eles achando que agora sim estava ok, mas ficamos com o pé atrás. E-mail de desenvolvedor. Nova simulação já sem a cobrança da atualização monetária. Consulta valor devido, data de vencimento 1º de julho, data base 30 de julho, juros exigíveis, tanto, juros, tanto, redução de juros, menos tanto, total, tanto. Nesse novo ciclo, o retorno ao nível anterior, aos usuários, poderia afastar mais ambiguidade. Em um novo ciclo, ocorreu a validação de simulações da solução pelos usuários, processo de seleção, ao avaliar a possibilidade de interpretação e entendimento da demanda que foi implementada pelos desenvolvedores. Os usuários utilizaram procedimentos e critérios para tentar estabelecer um entendimento ou interpretação coletiva ou compartilhada da demanda, regras de reunião, sobre os pontos que não ficaram claros. As regras de reunião, utilizadas pelos usuários dessa etapa do processo, incluíram a consulta aos desenvolvedores e também a outros usuários para novo debate sobre as definições iniciais da demanda, com base na sua interpretação das normas que a definem e com base na experiência dos usuários e dos desenvolvedores. Palavras de usuário. No retorno, na pergunta, quando ainda sobra alguma dúvida, a gente ou tenta discutir na hora ou buscar a norma que vai dizer, alguma norma escrita ou algum caso semelhante. Ah, como é que a gente fazia naquele caso? Ah, então vamos fazer igual, quando ainda resta uma confusão. A validação de definições por critérios normativos, a validação das simulações da solução pelos usuários e a validação de definições por critérios de conhecimento profissional configuraram um novo processo de seleção dos modos possíveis, aceitos, válidos de entendimento da demanda. Isso ocorreu coletivamente com base nesses procedimentos e critérios utilizados pelos usuários para estabelecer o entendimento coletivo das informações trocadas, especialmente consulta ao conhecimento do usuário, regras de reunião. E-mail de usuário. Conversei com um colega do outro setor e obtive orientação quanto à forma de cálculo dos juros entre a data de vencimento e a data de pagamento, como segue. 1. Valor base. Juros na data de vencimento. Valor bruto antes do bônus. 2. Taxa de juros, tantos por cento. 3. Com atualização monetária, isto é, como estávamos fazendo inicialmente. Podem efetuar as alterações nas fórmulas? Observação, desculpem pelo retrabalho. Observei que já estávamos achando que o caso estava encerrado. Aí fomos fazer um lanche e dali a pouco veio esse e-mail da equipe gestora dizendo que falou com o colega de outro setor e que o correto era com a atualização monetária, como a gente estava fazendo antes. Ajustamos de novo para de volta como estava antes
fizemos mais uma bateria de simulações demoradas e enviamos para eles solicitando uma confirmação, se possível definitiva, da correção do cálculo. Palavras de desenvolvedor. Sinto falta de um protocolo ser seguido. Fiquei desejando ter as definições por escrito num e-mail para mostrar à solicitante, no caso a chefia, que não tínhamos entendido errado. Restou-nos desfazer, para depois quase ter que refazer o cálculo com atualização monetária, pois uma terceira instância de outro setor disse para fazer com atualização monetária. A cada ciclo em que os desenvolvedores e os usuários realizaram interações para ajuste e validação de definições, escolha de ciclos, ocorreram as reconsultas necessárias para a resolução de dúvidas, esclarecimento e ajuste de definições, confirmação de entendimento e assim a promoção do afastamento de ambiguidade. Observei que a colega da equipe dos usuários ligou para dizer que ficou esclarecido e deu tudo certo. Agora sim ficamos tranquilos. O processo coletivo e interativo de reconsultas dos desenvolvedores aos usuários configurou um novo ciclo de criação, seleção e retenção e promoveu o compartilhamento de sentido, entendimento compartilhado entre os atores, no caso, usuários e desenvolvedores. Podemos afirmar que esse processo promove mais afastamento da ambiguidade do que quando não são feitas reconsultas. Isso porque, como se percebe no caso relatado, o desenvolvedor frequentemente recebe informações sobre a demanda ainda com ambiguidade demais para determiná-la e implementá-la de maneira inequívoca e não ambígua. Podemos concluir que o projeto Prorrogação aconteceu assim: uma necessidade de adaptação normativa de produtos, determinada por uma resolução e normatizada por colegas de outro setor da empresa, usuários, configurou uma mudança ecológica. A mudança e a necessidade revelaram-se geradores de dúvidas na compreensão da demanda pelo desenvolvedor, registro da ambiguidade, especialmente em relação à dificuldade de compreensão de jargões por usuários e desenvolvedores, pois a definição de determinados parâmetros de cálculo havia sido realizada de maneira não inequívoca por parte dos usuários. Inicialmente, os próprios usuários utilizaram o procedimento de guiar-se pela consulta direta à experiência do usuário, argumentando entre si, regras de reunião, para tentar estabelecer um entendimento coletivo ou consensual da demanda. Por não estarem conscientes da incerteza na definição da demanda solicitada, os desenvolvedores fizeram uma elaboração individual de uma interpretação e começaram a elaboração de uma ideia inicial funcional de acordo com a especificação definida, processo de criação. Essa ideia inicial foi testada para validação de simulações da solução pelos usuários, processo de seleção. A própria implementação registrou a opção de entendimento escolhida e validada, processo de retenção, e foi submetida a novos procedimentos e critérios, regras de reunião, como a reconsulta aos usuários, escolha de ciclos, para sua reavaliação, processo de seleção. Os usuários, por sua vez, elaboraram a definição inicial, processo de criação, e transmitiram-nas aos desenvolvedores, acreditando que não era ambíguo. Entretanto, em um novo ciclo, ao receber a implementação feita pelos desenvolvedores para avaliá-la, segundo seus critérios dados por normas e pela experiência dos usuários, processo de seleção, perceberam a equivocidade da definição inicial, registro da ambiguidade. Por isso, realizaram nova consulta aos usuários do setor responsável pelas normas, regras de reunião, e reelaboraram a definição. Os desenvolvedores, por sua vez, utilizaram o procedimento de detalhar as dúvidas, opções e critérios de entendimento, regras de reunião, para enfim tentar estabelecer um entendimento coletivo ou consensual da demanda. Com isso, os desenvolvedores fizeram a elaboração de testes de opções de entendimento e funcionalidade, processo de criação, os quais foram reavaliados em uma validação de simulações da solução pelos usuários, segundo critérios dados por normas e pela experiência dos usuários, processo de seleção. O registro desse novo entendimento foi realizado utilizando documentação de simulações, alterações, versões de especificação, implementação e os normativos externos, processo de retenção. Assim, houve interação entre os desenvolvedores e usuários, escolha de ciclos, com propósitos de esclarecer definições, ajustar e validar resultados. Assim, o processo coletivo e interativo de reconsultas dos desenvolvedores aos usuários e dos usuários entre si configurou a cada reconsulta um novo ciclo do processo de criação, seleção e retenção, que permitiu aos usuários e desenvolvedores promover o compartilhamento de sentido, o entendimento compartilhado da demanda, permitindo resolver dúvidas, fazer correções, redefinições e a confirmação do entendimento, o afastamento da ambiguidade. Este foi, então, o projeto Prorrogação.